revelou uma palavra para ele nesta noite, para falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir ainda mais a tua voz nesta noite. O Senhor já falou conosco aqui de várias maneiras, através do louvor, através do testemunho, através de cada um que veio aqui, Senhor, falar do Senhor, falar da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, Tiago, oh Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que retornaram para a tua casa. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, também a nossa irmã Vânia, que esteve aqui e teve que sair, Senhor, para resolver um problema, mas ela foi levar até lá, e eu creio que o Senhor vai resolver, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Oh Senhor, confirma a bênção, confirma a vitória, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui, então eu vou compartilhar algo que Deus falou comigo hoje no meu coração, vou ser bem breve. Juízes 16. Juízes capítulo 16, versículo 23. Diz assim: ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo, vendo, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruíra a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pelas mãos: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres também, e também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Só até aí. Pode se assentar, por favor. Eu creio que muitos aqui conhecem a história de Sansão. Sansão foi um dos juízes da terra de Israel. E Sansão, quando nasceu, Deus prometeu Sansão para a mãe dele. Deus disse que sobre Sansão haveria uma promessa. Sobre Sansão não passaria navalha sobre a sua cabeça. Seus cabelos não seriam cortados. E a história vai nos dizer que Sansão, ele teve muitas provas, teve muitas lutas, passou por momentos tribulentos. Sansão, ele, em certo momento da sua vida, ele resolveu desobedecer a Deus. Ele resolveu fazer aquilo que não agradava a Deus, aos olhos de Deus. E Sansão casou-se com Dalila. Só que a estratégia de Dalila não era porque ela amava Sansão, mas a estratégia era poder descobrir qual era o poder de Sansão, o que fazia ele ser tão forte, o que fazia Sansão ser o homem que ele era. Então Dalila se casa com ele, mas para descobrir e para que possa exterminar com Sansão. Esse foi todo o projeto que foi acontecido. E quando nós lemos a história, nós vamos analisar e ver o que derrubou Sansão não foi Dalila. O que derrubou Sansão foi o seu próprio orgulho, a sua própria vontade, a sua própria vaidade. Porque Sansão, ele se achava um homem indestrutível, um homem que jamais poderia ser derrubado.
um homem que jamais poderia ser destruído. Só que Sansão, ao deixar o orgulho tomar conta da sua vida, a desobedecer a Deus, ele se esquece da promessa que Deus havia feito na vida dele. Ele joga para o alto tudo aquilo que Deus havia prometido para a vida dele. Então os filisteus descobrem, através de Dalila, o que lhe dava poder, o que lhe dava as forças. Só que, se formos analisarmos, o que dava a Sansão, o seu poder, a sua força, não era o seu cabelo, mas era aquilo que estava sobre a sua cabeça, a unção e a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo, que foi derramado sobre a sua vida. E muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas, porque nós se esquecemos do poder do Espírito Santo que age em nós. Nós abandonamos a unção que foi derramada sobre nós. E unção não é ser presbítero, diácono. Quando nós nos batizamos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a presença dele vem sobre as nossas vidas. E quando nós retrocedemos, nós estamos dizendo: eu não quero isso para mim. E Sansão por um momento abandonou a Jesus, abandonou Deus, abandonou o Espírito Santo. E os filisteus o prenderam, o amarraram, o chicotearam e furaram seus olhos e deixaram cego. E como nós lemos aqui, serviu de chacota para muita gente. E quantas vezes as pessoas olham para nossas vidas e dizem: não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Começam a dar risada da nossa cara. Quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, não vai chegar a lugar nenhum. Muitas vezes a aprovação nos faz desanimar, nos faz perder as forças, assim como aconteceu com Sansão. Foi provado e perdeu as suas forças, e estava perdendo a luta, estava perdendo a batalha. Mas aí, por um certo ponto da história, Sansão é levado ali para divertir o povo. Só que Sansão, enquanto ele estava lá no cárcere, enquanto ele estava lá na prisão, em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele perdeu a esperança. Ele continuava ali orando, ele continuava buscando, ele continuava clamando a Deus. E quando o levam até aqueles 3.000 homens que estavam ali se divertindo, se embebedando, adorando ao Deus Dagon, eles falam: nos divirta, servindo de chacota. Mas aí ele ora e fala: eu ainda tenho uma esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que vai me salvar, que vai me libertar. Então ele olha e vê aquelas 2 pilastras e fala: eu quero ficar no meio das 2 pilastras. Eu quero ficar no meio das 2 pilastras, porque ali eu vou ter esperança. E as pilastras são a sustentação. E aquilo que nos sustenta é Jesus e o Espírito Santo. Você tem que ficar no meio do Espírito Santo e de Jesus. E quando nós estamos no meio de Jesus e no meio do Espírito Santo, nada pode nos parar, nada pode nos derrubar. E Sansão ali no meio daquelas pilastras, ele orou e pediu para Deus: Deus, por só mais esse momento, me enche da tua presença, me enche do teu Espírito e me dá esperança,
para que eu possa exaltar o seu nome mais uma vez. E ali Sansão, ao orar, ele começa a empurrar aquelas pilastras. E como nós conhecemos a história, aquele templo vem abaixo. O templo do Deus Dagon mata 3.000 homens e mulheres. Sansão, por mais uma vez, ele retomou as suas forças. Por mais uma vez, ele retomou a esperança. A promessa que Deus tem para a tua vida, ela ainda não acabou. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. A promessa não está esquecida. Você somente precisa se lembrar de Jesus, se lembrar de Deus. Assim como Sansão, peça para Deus: Deus, mais uma vez, traz a minha esperança. Traga a minha memória. Da onde foi que eu me perdi? Da onde foi que eu te deixei para trás? Me faça mais uma vez retomar, relembrar. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de algo maior. Como eu ministrei um pedacinho na sexta-feira no setor 2. O Espírito Santo é uma pessoa que foi chamada para andar ao nosso lado. Não foi chamado para andar a nossa atrás, nem na nossa frente, nem deixar esquecido. Mas ele foi chamado para andar do nosso lado. Só que não só chamado para andar do nosso lado, nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele faz morada em nós. E por isso nós não podemos deixá-lo de lado em nenhum momento das nossas vidas, assim como Sansão fez. Não podemos abandonar a sua presença. Mas Deus está nos dizendo: traga à memória aquilo que te dá esperança. E volte a lutar. Não desista das promessas. Não desista das promessas, porque Deus não te esqueceu de você. Assim como Ele não se esqueceu de Sansão, Ele não se esqueceu de você, amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade.